Seleção de textos bíblicos. Isaías, capítulo 6. O chamado de Isaías. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas do templo tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. E ele disse: vá e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo, torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. E ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Capítulo 7. O sinal de Emanuel. Quando Acaz era rei de Judá, a Síria montou acampamento em Efraim para atacar Israel. Com isso, o coração de Acaz e do seu povo agitou-se. Então o Senhor disse a Isaías: vai encontrar-se com Acaz. Diga a ele: tenha cuidado, acalme-se e não tenha medo. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não conseguirão resistir. Disse ainda o Senhor a Acaz: peça ao Senhor, ao seu Deus, um sinal milagroso, seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Mas Acaz disse: não pedirei, não porei o Senhor à prova. Disse então Isaías: ouçam agora, descendentes de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Deus? Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal: a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel, Deus conosco. Capítulo 8. A Síria, instrumento do Senhor. O Senhor me disse: a riqueza de Damasco e os bens de Samaria serão levados pelo rei da Assíria. O Senhor está trazendo contra eles o rei da Assíria com todo o seu poderio. Continuem a fazer o mal, ó nações, e vocês serão destruídas. Temam a Deus. O Senhor falou comigo com veemência, advertindo-me a não seguir o caminho desse povo. Ele disse: não chamem conspiração a tudo que esse povo chama conspiração. Não temam aquilo que eles temem, nem se apavorem. O Senhor dos exércitos é que vocês devem considerar santo, e Ele é que vocês devem temer, dele é que vocês devem ter pavor. Para os 2 reinos de Israel, ele será um santuário,
mas também uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. E para os habitantes de Jerusalém, ele será uma armadilha e um laço. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados, presos no laço e capturados. Guarde o mandamento com cuidado e cele a lei entre os meus discípulos. Esperarei pelo Senhor, que está escondendo o seu rosto da descendência de Jacó. Nele porei a minha esperança. Aqui estou eu com os filhos que o Senhor me deu. Em Israel somos sinais e símbolos da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte Sião. Capítulo 9. O nascimento do príncipe da paz. Contudo, haverá mais escuridão para os que estão aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, como lenha no fogo. Por quê? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. A ira do Senhor contra Israel. Mas o povo não voltou para aquele que o feriu, nem buscou o Senhor dos Exércitos. Aqueles que guiam este povo o desorientam, e aqueles que são guiados deixam-se induzir ao erro. A ira divina não se desviou, sua mão continua erguida. Capítulo 10. Ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores, para privar os pobres dos seus direitos e da justiça os oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas sua presa e roubando dos órfãos. Que farão vocês no dia do castigo, quando a destruição vier de um lugar distante? Nada poderão fazer. O juízo de Deus sobre a Assíria. Ai dos assírios, em cujas mãos está o bastão da minha ira. Eu os envio contra uma nação ímpia, contra um povo que me enfurece. Quando o Senhor terminar toda a sua obra contra o monte Sião e contra Jerusalém, ele dirá: castigarei o rei da Assíria pelo orgulho obstinado do seu coração e pelo seu olhar arrogante, pois ele diz: com a força da minha mão eu o fiz, e com a minha sabedoria, porque tenho entendimento. Será que o machado se exalta acima daquele que o maneja? Ou a serra se vangloria contra aquele que a usa? Por isso, o soberano, o Senhor dos Exércitos, enviará uma enfermidade devastadora sobre os seus fortes guerreiros. O remanescente de Israel. Naquele dia, os sobreviventes da descendência de Jacó já não confiarão naquele que os feriu, antes confiarão no Senhor, no Santo de Israel, com toda a fidelidade. Um remanescente voltará, sim, o remanescente de Jacó voltará para o Deus Todo-Poderoso. Embora o seu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, apenas um remanescente voltará. A destruição já foi decretada e virá
transbordante de justiça. Por isso o soberano, o Senhor dos exércitos, diz: povo meu que vive em Sião, não tenha medo dos assírios quando eles os espancam com uma vara e erguem contra você um bastão, como fez o Egito. Muito em breve o meu furor passará e a minha ira se voltará para a destruição deles.